estou em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 15, onde o pano de fundo nos diz o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros nada é puro, tudo está contaminado. Antes o seu entendimento, fala entendimento, fala consciência, estão contaminados. Mas o verso 16 nos dá o final para que eu tenha o início da mensagem. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Fala assim comigo: meu Deus. Que palavra dura, não é? Hoje eu quero falar, com a permissão de Deus, sobre a sua mente e a sua consciência. Eu quero aliar a mente, a consciência e o coração, para que você saiba exatamente como está construindo a sua vida em Deus. Não há como prevalecermos no reino de Deus se eu não mudar a minha mente, se eu não mudar o meu pensamento, se eu não tiver alguma coisa que me faça caminhar na direção dele. Por toda a Bíblia, se nós observarmos, Deus simplificaria uma mensagem para os meus pensamentos da seguinte maneira: mude os seus pensamentos e você mudará a sua história, e você mudará a sua vida. Há um ditado que diz assim: mude seus pensamentos e o velho homem jamais te visitará de novo. Porque eu e você somos frutos daquilo que acolhemos, armazenamos, pensamos, meditamos diariamente. Eu e você somos o reflexo daquilo que eu guardo dentro de mim. Uma casa exala o perfume que ela acolhe dentro dela. Se ali tem lixo, o que sai dali é lixo. O que exala dali é lixo. O que transparece daquele lugar é lixo. E a mente é o lugar onde o inimigo gosta de fazer ninhos. É onde ele nos engana. É onde ele nos corrompe. É onde ele tenta levar vantagem sobre nós. A mente é o palco das nossas batalhas, como também a mente é o palco das nossas decisões. Muito daquilo que você e eu decidimos, nós ficamos pensando muito tempo em casa, e às vezes nós não pensamos com Deus, nós pensamos com o inimigo. Foi ele quem lançou a seta, foi ele quem lançou os dardos inflamados, e nós estávamos sem escudo, sem capacete, e entrou. Então eu começo a remoer aquilo dentro de mim. Aquilo vira, fala comigo, um pensamento. E o pensamento cria, o pensamento gera. O que eu quero trazer para você é que quando alguém é puro, qualquer coisa que ele fale, ainda que pareça uma brincadeira, fala assim: sai puro. Quando alguém é malicioso, maldoso, e pensa o que o outro está pensando, ainda que saia algo limpo de você, ele vai entender algo contaminado, porque a mente está corrompida, contaminada, e o inimigo ele tem tentado ter acesso à mente. O pensamento aciona o ato criador. Dentro de nós existe o poder criativo de Deus. Deus planejou o mundo, Deus pensou, e antes de falar, Ele planejou. Estava tudo dentro dele, bem delineado, bem detalhado. Deus sabia o que Ele queria antes de lançar a palavra de criar, da criação, o ato criador. Então o pensamento aciona esse ato criador e causa
impacto profundo nas minhas e nas suas decisões. Acredite. Muito daquilo que você errou no trabalho é porque você ficou pensando. Muito daquilo que você errou como igreja é porque você ficou pensando demais. E nem sempre pensando o que Deus pensa. Às vezes nós pensamos o que alguém nos aconselhou a pensar. Às vezes nós pensamos o que uma ideia, uma pregação ou alguém da própria igreja nos falou e a gente ficou com aquilo na cabeça. O que eu quero te trazer hoje é que muitas vezes você vai encontrar com pessoas que são imaturas. Elas estão na obra de Deus, mas elas são imaturas. Por quê? Porque elas se alimentam dos próprios pensamentos. Existem pessoas que tomam atitudes por impulsos. São pessoas totalmente emocionais. Elas se sentem vítimas. Elas são vitimizadas constantemente e elas são injustiçadas, elas se sentem usadas, exploradas, elas se sentem desvalorizadas, elas vivem na dimensão do olho por olho, elas vivem na dimensão escreveu, não leu, elas vivem nessa dimensão bateu, levou, elas são emocionais, elas têm a resposta na ponta da língua. Ela, quando ouve algo que não é bom ou que não está dentro do contexto que ela acredita, ela já bate de frente, ela já cria um adversário, ela já cria uma guerra. E se ela ouve alguém falar de você ou de mim, nós nos reportamos também falando os defeitos dos outros. Eu já tenho um contraponto aqui preparado. São pessoas imaturas, são pessoas que não suportam o fardo. Um dos grandes trunfos dos líderes de Deus chama-se capacidade de suportar pressões. Por isso que o apóstolo diz o seguinte pelo Espírito Santo, que o homem de Deus, que a mulher de Deus não podem ser neófitos. Eles serão como a galinha. Eles ajuntarão com o bico, espalharão com os pés. Porque ele é totalmente emocional. Ele briga, o diabo, o inimigo de nossas almas, consegue levantar um contra o outro com muita facilidade, porque sabe que ele é imaturo. Deus não pode descansar nele, Deus não pode confiar nele. Eles são conduzidos pela mente. Eles são conduzidos pelos seus pensamentos, pelo que ele acha que é certo. Todos nós temos uma verdade. Quando você diz que você foi machucado na igreja, é porque alguém feriu a sua verdade. Quando você diz que não gosta de tal lugar, é porque aquele lugar te confrontou de alguma forma, tirou você daquele estado de tranquilidade, mexeu com você, tirou você do ninho, e aí você se incomodou, porque tirou do seu estágio que você era acostumado a viver, sua zona de conforto, e levou você para uma zona de conflito. A Bíblia diz que eu e você não podemos ser direcionados pelos nossos pensamentos. Não, ela vai mais longe. 2 Coríntios 5,7 diz que eu ando por fé e não pelo que os meus olhos veem. Não é porque os meus olhos viram que eu posso anunciar, que eu posso pegar aquilo como regra, que eu posso fazer daquilo uma doutrina. Mas eu vi, e daí que você viu? Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Quer alimentar ainda? Quer crescer hoje? Eu vou te dar um versículo de crescimento. Isaías 11, versículo de número 3. Ele fala, se você quer se deleitar, se alegrar, festejar, comemorar, comemore o temor do Senhor. Alegre-se no temor do Senhor. Complete-se no temor do Senhor. Mas olha a sequência do versículo.
Porque o rei não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem segundo o ouvir dos seus, porque ele sabe que tem ataque aí. Ele sabe que tem veneno aí. Ele sabe que está travestido de verdade, mas não é verdade. Tem uma mentira no meio da verdade, tem contaminação aí. Jesus, ele não julga segundo o que ele vê em nós, nem o que ele ouve de nós. Sabe pelo que nós somos julgados? Sabe pelo que os olhos do rei, a mente do rei, o ouvido do rei julga? Segundo a reta justiça de Deus. Ele julga segundo a reta justiça de Deus. Eu e você somos movidos por portas. O que é isso? O nosso corpo tem portas de entrada e portas de saída. Como assim? Vou dizer, ouvido é uma porta. O que você acha? Entra ou sai? Entra ou sai? Entra, é porta de entrada. Os olhos é porta de quê? Entra ou sai? Entrada. A boca é de saída. O nariz entra ou sai? Tudo bem. Metade do povo entra e metade sai. Tudo bem, entra e sai. Mas nós temos portas de entrada e portas de saída. E nós temos o ouvido, fala assim, entra. Os olhos entram. Então, dependendo do que você ouve, você gera, fala comigo, um pensamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se prepare. Fala assim, não vai ser fácil para você hoje. E diz assim, por isso que eu vim junto. Os olhos são portas de entrada. Quando eu vejo alguma coisa, eu imediatamente, fala comigo, julgo. Porque gera dentro de mim um pensamento. Até então eu não pensava naquilo. Até então eu não sabia daquilo. Mas quando eu ouvi, gerou. Quando eu vi, também gerou. E então, nós começamos a construir através das informações recebidas. E o pensamento dentro de mim começa a gerar. Quer uma sequência da minha e da sua história? O pensamento gera, depois que eu construo o pensamento, ele gera um desejo. O desejo gera uma palavra. A palavra gera uma ação, uma atitude. A ação gera um resultado. O resultado gera um julgamento. O julgamento gera uma sentença. A sentença gera um destino eterno. Mas quer saber? Tudo começou na sua mente. Como foi que o diabo virou o diabo? Isaías 14 diz que, e tu dizias, onde? No teu? Ninguém ouvia sair nada da boca dele. A mente dele é que dizia, eu subirei ao céu. Eu exaltarei meu trono acima dos anjos. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou tomar o lugar dele. Eu receberei a adoração. Eu. Sabe onde ele dizia? Fala, no pensamento. Depois que ele pensou, é que ele gerou. É que ele se tornou. Então, é muito importante saber o que você pensa. Como assim o que eu penso, o inimigo não sabe? Fala, mas Deus sabe. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz no Salmo 19, que até a meditação do meu pensamento está perante a tua face. Misericórdia, nada escapa. Então você diz que ama alguém com a boca, mas está pensando o contrário.
Então você diz que gosta de alguém porque ele está na sua frente, mas no seu pensamento você, como diz Tito 1, 15 e 16, já é abominável para Deus. Então você elogia alguém na sua frente, mas no seu pensamento, quando a pessoa sai da sua presença, o verso 16 de Tito se faz presente. Você está abominável diante dele e fazendo-se passar pelo que não é. Sabe como é que Deus vê isso? Como pessoas desobedientes, reprovadas. Porque nós usamos artifícios do maligno para fazer as coisas certas. O que eu venho te trazer é tão sério, e eu tenho que fazer essa base para tudo que o Espírito Santo quer fazer. Um dia eu fui fazer o velório de um homem, e no velório esse homem morreu. Ele já estava há mais de 3 meses sozinho. Ele morreu, a família toda chegou no velório, mas era a época do Covid-19. Eles proibiram o pai de ir na casa deles, e também não foram na casa do pai. E no velório estavam chorando se valeu a pena ter medo do Covid-19 e ter ficado distante dele. Estavam presos, fala, num pensamento, fala de medo. Eles estavam dentro de uma prisão, a mente deles estava contaminada com o medo do Covid. E por isso, rejeitaram o pai, deixaram o pai de lado e só descobriram ali, diante do corpo exposto, que a mente cria. Gente, a mente cria. Quando você pensa, aquilo te direciona. Tem gente que tem medo de dirigir. A mente cria. A mente te deixa incapaz de dirigir. Tem gente que tem medo de abrir um negócio. A mente cria. Por que não abre o negócio? Porque um dia falhou, um dia faliu. E ele está preso nesse pensamento. Quando ele vai abrir um negócio, a mulher diz, não abra porque você já quebrou. Ou o marido diz, não abra porque você já quebrou. E ela não abre a loja. Ele está preso no pensamento. A mente cria. Num tempo meu de criança, saía uma história de, cuidado, que o chupa-cabra, ele entra nas casas, hein? E ele pega as crianças. Eu lembro um dia que eu fui tomar banho num frio, que só a graça de Deus, chuveiro pelando, e eu ficava olhando, tomando banho, olhando para a janelinha do banheiro, para ver se o chupa-cabra não aparecia ali. O pensamento cria. É ou não é? Quando você fala para uma criança, não vai lá que o bicho-papão vai te pegar. O que você acha que acontece com ela? Me diga, você sabe o que é bicho-papão? E por que você fala que tem bicho-papão lá? Na mente da criança, ela cria algo que é abominável e ela fala, não vou porque lá tem um bicho-papão. A mente cria, gente. O que Deus está nos ensinando é que se nós não vencermos isso e não mudarmos a nossa estrutura, nós teremos problemas na vida, e teremos problemas na igreja, e teremos problemas em casa, e teremos problemas no trabalho, e teremos problemas de relacionamento em todos os lugares. Porque somos imaturos, porque nós não obedecemos a palavra, porque nós não temos essa palavra queimando dentro de nós, vivendo dentro de nós, em ebulição dentro de nós. Nós somos desorientados por falta de palavra. Jeremias 17:10 diz que o Senhor esquadrinha o coração e prova a mente. Ele prova o pensamento do homem. Muita gente é tão covarde que não solta pela boca, mas fica pensando mal dentro de si mesmo. E Deus diz, até aí eu vejo. O medo excessivo da doença faz a mente adoecer o corpo. O medo excessivo de não conseguir alguma coisa
gera dentro de você um sentimento de frustração e de inferioridade. Alguém já disse que a maior batalha que o ser humano tem que vencer é contra si mesmo. Porque é para você mesmo, e com você mesmo, e contra você mesmo a sua maior luta. Tem gente que se envergonha de si mesmo. Tem gente que sabe que é duro de lidar consigo mesmo. Toda discussão e toda briga ele já lança. Ó, eu sei que eu não sou fácil. Ele já sabe. O pensamento gera, cria. O medo faz o pigmeu virar gigante. O medo paralisa, não te deixa andar, não te deixa viver. E o escuro nos faz pensar que o dono desse escuro são os demônios. A gente tem que dormir de luz acesa. Fala assim, porque o pensamento cria. E você não consegue encarar o escuro. Ou então, tem que deixar a luz do banheiro acesa. Porque não conhece ainda a verdadeira luz que resplandece nas trevas, chamada Jesus. Lá em casa, começou uma frescura das crianças. Eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Não vai dormir, fica acordado. Se for dormir, apaga tudo. Vovô é um monstro. Eu sou um monstro bom. Vai curar você de um jeito ou de outro. Vai ver como é que dorme lá. Tudo apagado. Gente querida do meu Deus, a mente, fala comigo, é o palco das minhas batalhas. De novo, todo mundo junto, essas 2.000 pessoas aqui. A mente é o palco das minhas batalhas. As nossas maiores batalhas estão na nossa mente. É aí que você começa a planejar o erro, o acerto. Está tudo na mente, não saiu pela sua boca ainda. É aí que a pureza vai embora, a malícia entra. Ou a malícia vai embora e a pureza entra. É aí na mente. Alguns aqui precisam vencer a luta contra a inferioridade. Alguns precisam vencer a luta contra a miséria, a pobreza, a raiva, o descontrole. Alguns de nós, olha, nós sabemos, a nossa família sabe, mas a gente com Deus e no meio do povo de Deus, a gente mantém uma postura, sabe, como se fôssemos intocáveis, soubéssemos de tudo, nós fôssemos candidatos a vice-deus, de tão santo que somos. Mas a grande maioria dos crentes é o tipo Gabriela. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Só falta cantar agora Gabriela. Lembra o chavão que nós usávamos aí para evangelizar os católicos? O católico chegava para você e falava assim, eu nasci católico, eu vou viver católico e vou morrer católico. No outro mês ele estava lá dentro da igreja com você. Porque ninguém fala isso para Deus. Eu e você somos facilmente levados pelas mudanças. Acontece uma mudança, sabe o que seu pensamento faz? Você abraça. Agora é assim, é o novo normal. Não é novo normal coisa nenhuma. Eu não tenho que ser... Eu não tenho que aceitar aquilo que a Bíblia não aceita. Eu não posso aceitar. Eu não posso ser levado pelas mudanças climáticas da alma. Eu não posso aderir a tudo aquilo que destrói a minha vida, a minha personalidade, porque senão você vai jogar fora tudo que você já construiu. A sua mente pode ser a sua fortaleza, ou pode ser a sua maior derrocada. A sua mente vai te curar, ou a sua mente vai te destruir. Alguns ditados fluem agora incessante, para que você possa pensar melhor. Quando alguém fala sem pensar, é como alguém que faz um buraco na água. Falar sem pensar é como fazer buraco na água.
O homem fala, o sábio cala, só o tolo discute. Olha quantos de nós dentro da igreja queremos uma boa briga. Jesus falou: aprendei de mim, que sou violento, raivoso. Comigo é assim, escreveu ou não leu, taco fogo. Foi isso que Jesus falou? Quando você vai para Mateus 11, lá no verso 28 em diante, ele fala assim: aprendei de mim que sou manso, fala, e humilde. Fala, não é na aparência, sabe aonde? Gente, está dentro dele. Está dentro dele. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo, então você achará descanso. Mas não, falou de mim, eu vou tirar satisfações. Eu vou dizer que ele também faz isso. Eu sei mais podre dela do que ela de mim. Vamos ver agora quem vai ganhar nisso aí. Eu e você temos que aprender o que a palavra de Deus diz. Segundo Timóteo 1,7, diz que Deus não me deu o espírito de medo. Ele não me deu um espírito de temor. Fala assim comigo, mas de fortaleza, de amor. E agora aqui o significado é de uma mente sã, uma mente sadia. Eu tenho que ter pensamentos limpos, sadios. Eu tenho que entender que a mente cura doenças. Elas curam doenças emocionais, doenças psicológicas. A mente cura depressão, a mente cura estresse, a mente cura impotência. Eu fui chamado para resolver um BO. O BO era o seguinte: o casal se amaram, começaram a vida juntos, jovens ainda, e de repente eu fui chamado para resolver que tinha o amante da mulher morando junto com a mulher e o marido. Eu disse: como isso é possível? Então ele me disse: eu não sei o que aconteceu comigo, eu não consigo saciar mais a minha mulher sexualmente. E eu sei que ela é jovem e como eu a amo, eu disse para ela arrumar um amante e ele moraria aqui. Eu cuidaria dela nas outras coisas e ele satisfaria ela sexualmente. Eu disse àquele rapaz: você está preso em um pensamento, você fracassou nele. E enquanto você estiver preso nele, a sua mulher será de outro homem. Ele estava preso, como muitos estão presos no casamento que não deu certo. Nenhum outro relacionamento dá certo, porque ele traz aquele problema à tona. Como muitos estão aqui, medrosos, amedrontados, acuados, em negócios que já fracassaram, não vão abrir mais. Eles não querem passar mais pelo que passaram. Eles só não sabem que os tempos são outros. Eles só não entenderam ainda que as oportunidades estão aí para quem está vivo. O que a palavra de Deus quer nos ensinar é que Romanos 12:2 tem uma ordem para nós. E não vos conformeis com a sua situação atual, com a sua vida atual, com o mundo de hoje, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque Deus tem uma promessa, para que experimenteis qual seja, fala, boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para mim. Ele diz: mude a sua mente e o velho homem jamais vai te visitar de novo. O fracassado jamais vai te visitar de novo. Aquela doença jamais vai te visitar de novo. Aquela derrota jamais vai te visitar de novo. Mude a sua mente. Olhe para os campeonatos de futebol do nosso país. Qual é o time que ganha o campeonato? O time que mentalmente é forte.
Não é o melhor time, não é o time mais capaz, é o time que mentalmente é forte e acredita que pode, e então ele supera a sua limitação e ele vence os adversários que são tecnicamente melhores do que eles. Você vai vencer quando você mudar a sua mente. Você vai ser curado quando você mudar a sua mente. Você vai ser transformado quando mudar a sua mente, quando você se olhar no espelho e parar de ver o defeito. Quando você se olhar no espelho e parar de ver a doença. E você olhar o que a palavra de Deus diz e não ser levado pelo que você vê. Quando você muda a sua mente, você muda de patamar, você muda de degrau, você vai para o andar de cima e Deus começa a agir. A palavra do Senhor é tão fantástica que toda mudança passa pela postura da mente, do pensamento. A sua cura ou a sua doença vai embora. A doença e a cura vem por causa do que você pensa. A sua vitória ou a sua derrota está no que você pensa. O seu sucesso ou o seu fracasso está no que você pensa. Às vezes o seu relacionamento não deu certo, tentou outro, não deu certo, outro não deu certo, porque você sempre pensou do mesmo jeito. E sempre levou para o relacionamento a mesma postura. O que eu estou trazendo para você é algo que vai mudar a sua vida para sempre, se você obedecer. Jesus, o Espírito Santo disse: boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Ele diz boa, agradável e perfeita. Vou lhe dar um exemplo aqui, já contei e vou contar de novo. Uma mulher em Portugal, estava no estágio terminal de câncer. Nosso pastor foi visitá-la em Portugal. Ela era católica, apostólica, romana, aquela idólatra fervorosa, mas estava à beira da morte. O pastor chegou até ela, abriu a palavra de Deus, falou os versículos de cura e disse: pela idade dela, não está no tempo da senhora morrer, a senhora tem promessa de Deus, tem dias de vida longos ainda. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as suas doenças e enfermidades, incluindo o câncer. A Bíblia diz que Ele é quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades, inclusive câncer. E ela não conhecia a Bíblia, apesar de ser uma religiosa fervorosa. E ela ficou maravilhada com o que estava escrito na Bíblia. E ela viu uma luz no fim do câncer, no fim da história, no fim da vida. Ela disse: existe uma luz, eu posso me apegar ainda a alguma coisa. Como ela era desestimulada a reagir e apenas se entregar para morrer, quando ela recebe essa palavra, ela recebe vida. Então o pastor a orientou: todos os dias confesse a palavra. Pegue os versículos de cura que eu vou deixar com você, e você vai falar para o câncer: câncer, eu descobri que Jesus já te venceu lá no Calvário, e que você não tem autoridade de ficar sobre a minha vida. E ela perguntou: e quando a dor do câncer me atacar, o que eu falo? Diga que você já está curada em nome de Jesus, porque Jesus Cristo levou as suas dores, enfermidades, doenças e câncer lá na cruz do Calvário. Cada vez que ela gemia de dor, ela confessava a palavra, e ela declarava que estava curada, e ela dizia com muita dificuldade que a voz dela não saía, o câncer estava tomando tudo, e ela começou: Jesus Cristo levou sobre si. E dentro dela, no ouvido dela, no pensamento dela, alguém gritava: é câncer! E ela se lembrava da palavra: nós somos dirigidos, fala, pela fé.
no que está escrito. Eu não sou dirigido pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, nem pelo que eu ouço. Eu sou dirigido e governado pelo que a palavra de Deus diz. O inimigo gritava: é câncer! E ela, lembrando da palavra, ele carregou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. No outro dia ela não morreu: é câncer! Ele carregou sobre si, pelas pisaduras de Jesus eu já fui curada, estarei sempre curada, o meu corpo é sarado, é saudável, a vida de Deus está em mim. E ela só orava, e no outro dia, é câncer. E ele carregou sobre si, inverteu o processo. O acusador foi perdendo forças, a palavra de Deus foi alçando voz. No mundo espiritual, o pensamento dela mudou. Antes era um pensamento que morreria. Pela palavra de Deus o pensamento foi mudado. Agora ela vive. Agora ela sabe que vai viver. Não morreu no outro dia. No final da semana estava mais ou menos assim o negócio. É câncer. É câncer. E dentro dela ela já estava de pé, levantando as mãos para o alto, andando no quarto e declarando: verdadeiramente Ele carregou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, e eu estou curada, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! E ela venceu o câncer, e ela testemunhou, e porque ela testemunhou, nós podemos contar a você. Mude o seu pensamento, e toda a sua vida será mudada. Pare de ser criança que dá trabalho, imaturos, qualquer coisa que fale de você, contra você, ou use você como exemplo, ou prejudique você. Você já está de mal à morte, mesmo estando dentro da casa que gera vida. Quando alguém falar de você, você diz assim: pai, escuta aí, eu não vou dar ouvidos para isso não, o senhor julga aí. E segue. Liga com o céu e segue. Você vai parar para ficar se tornando um anzol de enrosco na igreja? Sabe o que é um anzol de enrosco? Um anzol de galho? Todo galho enrosca nele. É curva de rio. Toda sujeira para ali. Ah, é por isso então que eu sou insatisfeito. É por isso que você é insatisfeito. É por isso que você reclama tanto. É por isso que você não tem ânimo. É por isso que você não tem força. Um lugar onde o Espírito de Deus está. Não há desculpa para alguém ser fraco na fé. Meu Deus. Meu Deus. O nosso cérebro cria mapas neurais que dão origens a imagens e sentimentos, gente. É o nosso cérebro, nós temos o poder criativo de Deus, e ele se transforma em estrutura física. Ele chama a existência o que ainda não existe como se já existisse. Ele faz aparecer do nada. Nós conseguimos criar no meio do caos. O nosso cérebro produz, ele cria conforme o que eu penso dentro de mim, o que eu vejo dentro de mim, o que eu sinto dentro de mim, o que eu creio dentro de mim, assim eu serei. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa de si mesmo, consigo mesmo, assim ele é. Se o homem pensa que vai morrer, vai morrer. Se o homem pensa que nunca vai ser curado, nunca será curado. Se o homem pensa que nunca vai conseguir fechar aquele negócio, ele pode tentar o quanto quiser, ele nunca vai fechar. Se o homem pensa que a sina dele é ser pobre, miserável, pedinte, é assim que ele será. E Deus está dizendo: mude os seus pensamentos e eu mudarei a sua história. Deus, eu fui aconselhar um casal, eles queriam se separar e eu havia feito o casamento deles. E eu olhei para ela e eu disse assim: fulana, mas ele é um homem de Deus. E ela disse:
É isso mesmo, pastor. É por isso que eu quero me separar. Falei, não entendi. Ele acredita que ele só é um homem de Deus. Só que eu menstruo, pastor. Só que minha casa tem aluguel para pagar. Minha casa tem energia, tem água. Eu preciso comer. E ele só é um homem de Deus. Mais nada. Vira para alguém que está do seu lado e diga: eu sabia que não ia ser fácil para você. Diga, mas eu estou aqui. A parte boa é que eu estou aqui com você. Ou o silêncio, meu Deus. Ei, glória. Como não é de vocês, vocês falam para eles lá: viu, povo de Deus, né? Aí, como não é vocês, é para eles, você fala: e vocês viram, povo de Deus? É assim mesmo. Quantos casais hoje são infelizes porque, gente, fala assim, um dos dois escolheram continuar criança com um corpo de adulto. Tem o corpo de 40, não vão diminuir esse negócio, de 30, 40, 50, 60, até o meu 120. O corpo de 120 é a cabeça de criança. E depois olha para trás e fala: Deus, mas eu achava ela tão linda. Deus, eu movi céu e terra por ela e agora descobri que ela está com 40 anos, uma criança. Ainda é uma criança. Ela não sabe como levar a vida. Ela não sabe como viver. Ou então você olhou para aquele príncipe, achou que ele vinha no cavalo, né, aqueles cavalos brancos lá dos filmes, e ele veio num cavalo de rolemã, um carrinho de rolemã. Aí você falou: nossa, mas ele é lindo, todas as meninas querem ele. E agora você descobriu que ele já tem 50 anos, mas ele não passa de uma criança. E você tem que conviver o conflito de alguém que na mente é maduro, com alguém que tem uma carcaça já vivida, com uma mente de 18 anos, de adolescente, que toda hora está em guerra, toda hora está em briga, toda hora está em litígio, toda hora quer saber quem está certo e quem está errado, toda hora joga na cara, toda hora está insatisfeito, toda hora é problema, toda hora está triste. Meu Deus. O sábio Salomão disse: sabe o que você faz? Vou te dar um conselho. Vai para o deserto, pega uma cabana lá no deserto, constrói uma casa no deserto, fica lá. Porque é melhor você morar lá sozinho do que com essa mulher que fica na sua cabeça. Tim, 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 tim. Salomão falou: tim, 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 tim. E eu digo a você, tem gente que está programado para ser só um homem de Deus e mais nada. Ele não supre a vida da pessoa, ele não é emocional, não supre a vida emocional, ele só vive para Deus e para a obra de Deus. Ele não sabe dar amor, dar carinho, ele não sabe ser homem, ele não sabe ser provedor, ele não sabe. Esse é o grande problema, é o pensamento de pessoas que tornam os outros infelizes, mesmo estando junto. A mente não deve ser governada pelas emoções. Gente, emoções, o próprio nome já diz, emoções, vem, fala e vai. Seu time ganhou, foi campeão, você sentiu uma emoção. Não vá trabalhar no outro dia para você ver. Um dia o Ezequiel falou assim para mim: pastor, alegre-se, o seu time é o campeão da América, alegre-se, eu não gosto dele, mas você pode se alegrar. Eu falei: Ezequiel, nós estávamos na chácara, trabalhando. Eu falei: Ezequiel, amanhã, na minha conta, vai lá na minha conta, você vai ver que está o mesmo tanto de hoje. Você acha mesmo que eu sou homem de sair por aí fazendo festa porque 11 homens ganharam alguma coisa? Meu amigo,
nem brincar com você eu vou. A não ser que você vá lá e deposite na minha conta, eu vou vibrar agora. Por quê, gente? Emoções, tem gente muito emocional, vive pelas emoções. Quem vive pelas emoções vive pelo que sente, pelo que ouve, pelo que enxerga. E isso causa uma ruptura gigante. Nós temos que viver pela fé na palavra, amém, gente? E a fé na palavra que te dá domínio sobre os sentimentos. Escute, como é que eu venço isso então? Eu sei que eu sou problema, eu sei que eu sou imediatista, eu sei que eu falo sem pensar, eu sei que mal tocou em mim, eu já respondo, eu sei que eu não suporto guardar, eu solto tudo. Como eu venço isso? Primeiro você tem que dominar o que você sente. É o que Paulo chama de domínio próprio. É o que Paulo nos ensina, onde você tem que avaliar aquilo que aconteceu com você, se é justo ou injusto. Depois que você avalia, você tem que tomar decisões. Então, antes de você pronunciar sentença de maldição, você vai para Colossenses 1:27. E você descobre pelo que você é chamado. O Espírito Santo diz que eu e você somos o palco da glória de Deus nesse planeta. Ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança do céu. Eu não posso reagir do jeito que eu quero, eu não posso ser emocional, porque eu represento o céu. O Cristo que habita em mim mostra o céu. Ah, mas sabe o que é? É que eu estou nervoso. O outro fala: vai tomar um chá. E quando eu vou tomar um chá, está escrito no meio do chá: mate. Nem aqui eu estou livre. Que chá é esse? Mate. Era tudo que eu queria. Deve ser uma resposta de Deus. Deve ser uma palavra que vem direto do céu. Eu não ia tomar esse chá se eu não estivesse nervoso, então tem que matar. Olha, vou dar uma dica a você. Eu e você, se formos dirigidos pelas nossas emoções, elas brincarão conosco. Nos levarão às nossas maiores vergonhas, frustrações e derrotas. O céu quer gente forte, que não vai perder a sua coroa, porque se você é emocional demais, você vai perder a sua coroa. Gente de Deus, quero que você fique de pé, por favor. Eu não tenho mais tempo. Opa, quem falou lá? Oh, anjo, muito dinheiro, muito dinheiro. O anjo do Roberto não tem dinheiro, mas o meu tem. Então, gente, anjo, pode derramar aí o caminhão de ouro para eles aqui. Todos que amam a palavra, recebam da abundância, amém? Em todas as áreas. Agora, gente, eu quero fazer algo com você. Eu só consigo mudar o pensamento quando eu me coloco diante de Deus e eu falo assim: Deus, perdoa-me. Perdoa-me pela maneira, pela forma como eu tenho vivido, como eu tenho andado. Perdoa-me. Então hoje eu vou falar para você: se você quiser vencer, liberta sua mente. Limpa ela. Perdoa ela. Começa do zero. Reprograma ela. E foca no céu. E fala: não tenho mais tempo para perder. Quando a gente conversa com um grupo de pessoas, nós sempre falamos uns aos outros quando estamos nos negócios: gente, a nossa idade não permite mais perder tempo. Por isso que a Bíblia diz que com os antigos está a sabedoria. Porque a gente não perde tempo com coisinhas pequenas. O marido não dá à mulher o que é devido, não dá sexo. A mulher não dá ao marido o que é devido. O marido evita a mulher, ele está abrindo uma porta. A mulher evita o marido, está abrindo uma porta. Mude seu pensamento.
Seja o mais cavalheiro possível. Você só tem essa vida. E ainda vai viver em guerra com quem vive do seu lado. Ah, não. Isso é falta de sabedoria. É muita imaturidade para um corpo tão velho como o seu. Mude o seu pensamento. E a sua vida inteira muda. Amém, gente? Então eu quero convocar você para adorar o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem te deu essa palavra. E nós vamos fazer de uma forma diferente. Você vai sair do lugar e andar pelos ares dessa igreja aqui, pelo salão todo. E você vai adorar a Deus, enquanto nós vamos aqui. Vamos juntos. Ande, não durma, não pare. Se você quer ficar no lugar, pode ficar. Mas não deixe de adorar. Não deixe de adorar. Não deixe de adorar. Não deixe de adorar. Ei, Ele nos encontrou. Ele nos encontrou. Ele está mudando a sua mente. E é aí que você vai dizer: o meu trabalho, o meu negócio, coloca tudo aí diante de Deus. O meu negócio, coloca tudo. A minha casa, coloca. Meu coração, Deus, muda tudo, Senhor. Muda tudo.